sonora ajuda no clima do encontro. Afinal, Pepe está prestes a rever um time que jogava por música. Esse olhar incrédulo já dá uma noção da preciosidade que ele tem em mãos. Um filme capaz de abrir as portas do tempo. Vamos viajar aos anos 60. É uma relíquia aquilo ali, é uma relíquia. É mesmo, e revela uma época em que Pepe andava em boa companhia. Ele era conhecido como Pouca Pena. Tinha quase nada de cabelo. Tinha quase tudo de futebol. O sorriso que logo ilumina o rosto vem pelas façanhas ali registradas. Estamos diante do Santos em ação, nos primórdios da Libertadores da América. Foi uma época de ouro, uma época maravilhosa, onde o Santos, quando aquele time entrava em campo, o adversário já ficava preocupado. O passar dos anos aumentou a careca do Pouca Pena e ela se transformou numa lustrosa tela para o desfile daqueles pioneiros. Eles ajudaram a criar a fama do torneio, que virou uma obsessão de clubes, atletas e torcedores. No princípio, não havia todo esse peso. Bater rivais locais era mais relevante. Os torcedores do Santos, eles preferiam ganhar do Corinthians que ganhar do Real Madrid. Aos poucos, o panorama foi se alterando. Nós, os jogadores e também os diretores, viram que era importante ser campeão da América. Precisa ser campeão da América, vendia muito mais o Santos lá fora. Foi com Pepe e companhia que o Santos conseguiu os primeiros títulos do Brasil, em 62 e 63. Um prêmio pelo futebol e pela coragem de desbravar o continente e enfrentar o desconhecido. Não existe tapes que não existe agora, videotape, televisão, etc. e tal. Então era mais difícil. Você entrava sem saber muito quem eram os melhores jogadores do time adversário. Pois era justamente esse tipo de estranhamento que os idealizadores do campeonato buscavam criar. Rio de Janeiro, 1958. O Congresso da Confederação Sul-Americana de Futebol lança as bases para a criação de um torneio entre os clubes campeões nacionais, nos moldes de uma disputa realizada 10 anos antes, no Chile, e vencida pelo Vasco da Gama. Este telegrama do então presidente da Conmebol, endereçado ao secretário-geral da União Europeia de Futebol, mostra também o projeto de confrontar o vencedor da América com seu correspondente da Europa, surgindo dali o campeão do mundo. No ano seguinte, em Buenos Aires, as regras do certame foram definidas. E em 1960 surgiu então a Copa dos Campeões da América, rebatizada depois de Libertadores. O Uruguai é o nosso destino para desbravar as jornadas inaugurais, já que o Peñarol venceu as edições de 1960 e 61, batendo, respectivamente, os paraguaios do Olímpia e o Palmeiras nas decisões. Logo nos primeiros anos, um nome despontou para se firmar como figura histórica do torneio, com façanhas que atravessaram o tempo. Alberto Spencer, um equatoriano, reverenciado até pelo rei. Trata-se do artilheiro máximo da competição até hoje, com 54 gols nos 87 jogos que disputou. Spencer morreu em 2006, mas os feitos dele
sobrevivem pelos relatos de quem guardou na retina suas qualidades atléticas. O barulho do projetor de slides ajuda a despertar a memória de Pablo Forlán, lateral direito, que cansou de dar passes para os gols de Spencer no Peñarol. Você pode conhecê-lo como o pai de Diego Forlán, craque da Copa de 2010, mas ele fez carreira também no Brasil, atuando por São Paulo e Cruzeiro, numa época em que encontrava Pelé com frequência. E aí quando le falei que fazia goles de todo tipo... Num desses encontros, eu dizia que ele, como jogador, havia feito gols de todos os jeitos. Aí o Pelé me falou, de cabeça, teve um que foi melhor que eu. E retruquei. Quem? O Pelé falou. O Spencer foi melhor do que eu. E era verdade. Ele não precisava de impulso para cabecear. Parecia um elástico. Estava parado e, de repente, tocava o céu. Estava parado e saltava e tocava o teto. Exagero? Que nada. O próprio Rei, num programa de TV que apresentou para a América Latina nos anos 2000, recebeu Spencer como entrevistado e tratou de homenageá-lo. ¿Tú crees que no futebol atual poderia ser 54 goles? 54, ¿no? 54 el récord mundial. Y es un récord que no es de Pelé. Este récord no es de Pelé de goles. Na época em que joguei no Peñarol, joguei Libertadores todos os anos e fui 3 vezes campeão da América e 2 do Mundial. E olha que ele foi decisivo em todas essas conquistas. Mas uma em especial tem peso maior. A edição de 1966 contra os argentinos do River Plate é até hoje lembrada como uma das viradas mais marcantes de todos os tempos. Após uma vitória para cada lado, os clubes partiram para um terceiro jogo e o River abriu 2-0 no placar. Naquela época, esse grande goleiro... Aí o goleiro deles, após uma finalização fraca do nosso atacante, matou a bola no peito. Ninguém fazia aquilo naquela época. Mexeu com a gente. Fizemos 2 gols, empatamos e viramos para 4-2 com 2 gols de Spencer. Para nós, é o jogo que sempre encanta mais. O que mais gostamos. Porque no futebol, somos inimigos mortais dos argentinos. No futebol, somos inimigos com os argentinos. Foi mesmo algo grandioso, a ponto de um simples slide, como imagem daquela conquista, tocar fundo numa alma acostumada às emoções do futebol. Oscar Tabares, hoje comandante da seleção uruguaia, com vários títulos no currículo, diz que aquele jogo, de tão intenso, influenciou toda a carreira dele como treinador. Eu era estudante de magistério nesse momento. Eu era estudante de magistério. Estávamos escutando a partida pelo rádio. Todo mundo para baixo com a derrota. Quando viramos, lembro de sair na rua comemorando e testemunhando uma loucura coletiva, com torcedores de outros times, menores, celebrando também. Talvez isso tenha ocorrido porque equipes sem tanta tradição encaravam a Libertadores como algo inalcançável, um reduto dos poderosos. Uma situação que mudou drasticamente com a magia de Juan Ramón Verón. Pelo nariz avantajado, ele ganhou o apelido de Bruxa. Seu feitiço mais marcante? Fazer um time comum virar um esquadrão da bola. Pai do Juan Sebastián Verón, campeão da Libertadores em 2009, Juan Ramón era atacante do Estudiantes, um clube da cidade de La Plata, na Argentina, que tinha pouquíssima relevância no cenário nacional, até entrar na Libertadores de 1968. Bueno, para nós, algo... Éramos uma equipe que geralmente lutava para não cair no campeonato local. Quando chegou a nossa chance de jogar a Libertadores, pensamos que iríamos entrar e sair. Entrávamos e salíamos. Não só não saíram, como chegaram à decisão. E contra o Palmeiras, que na época dava aula de futebol.
eram os tempos da academia. No primeiro jogo, em La Plata, os visitantes pareciam confirmar o favoritismo. 1-0 no placar, até os instantes finais. Tudo mudou num piscar de olhos. Foram 2 gols em menos de 5 minutos. Uma virada que consagrou, segundo a imprensa da época, o espírito de luta de um time pequeno, que começava ali a caminhar como um gigante. Consegui conduzir a bola desde o meio do campo. Não me derrubaram. E quando o goleiro chegou, defini. Empatamos. Poucos minutos depois, a virada. Para nós, era um resultado inacreditável. O Palmeiras reagiu no segundo jogo e venceu bem. Só que, como as regras da época não levavam em conta o saldo de gols, foi necessário um terceiro confronto. E aí, não houve equilíbrio. O Estudiantes marcou 2-0, lançando mão de alguns recursos que viraram marca registrada da equipe. Tudo ordem do treinador, Osvaldo Zubeldia. No folclore argentino, ele ocupa ao mesmo tempo o papel de gênio da tática e de comandante cruel, com ações como distribuir alfinetes para os seus jogadores espetarem os adversários. Verón diz que a última parte é apenas lenda, mas reconhece que o técnico os ensinou a buscar os limites do regulamento. Sempre vinham árbitros aos nossos treinos para nos ensinarem o que era possível fazer e o que era proibido. Não tínhamos vergonha de recuar para o goleiro quantas vezes fosse preciso para não deixar o jogo correr, por exemplo. Isso era permitido. Assim, o Estudiantes assegurou um capítulo especial no livro de histórias do torneio. O primeiro a ganhar 3 troféus consecutivos. Mesmo assim, não resta dúvida. O melhor futebol da década pertenceu a outro clube. Não esqueceu dessa carequinha simpática, né? Bom mesmo, porque histórias incríveis ainda vão passar por ali. Pepe se recorda que o Santos estava sobrando na Libertadores de 62 e chegou tranquilo na decisão. No Estádio Centenário, o desafio era encarar o Peñarol, então bicampeão, que carregava a fama de jogar duro. Se você acha que agora chegou aquele momento tradicional nas reportagens de futebol, em que os brasileiros reclamam da violência dos rivais uruguaios, pode esquecer, porque aquele Santos sabia muito bem o significado da palavra revidar. E tínhamos um time muito corajoso, né? Ninguém fugia do pau. Os dois atacantes, o Coutinho e o Pelé, se eles davam uma, eles devolviam 2, né? Tinha que tomar cuidado porque, mais do que bater, eles sabiam jogar. Coutinho fez os 2 na vitória sobre o Peñarol. A partida seguinte, na Vila Belmiro, foi confusa. O juiz reclamou de ter sido atingido por uma garrafa e encerrou o jogo na jogada em que o Santos marcou o terceiro gol, que seria o do empate e do título. Pensávamos que já éramos campeões, de repente teve que fazer outro jogo. Isso mesmo, e em campo teoricamente neutro, na Argentina. Teoricamente, porque a capital, Buenos Aires, está bem mais próxima dos uruguaios. E eles viajaram em peso, lotaram o Monumental de Núñez e viram um show de Pelé. 2 gols dele. 3-0 Santos. Descemos em Congonhas, claro, em São Paulo. Já havia torcedores do Santos. E aqui em Santos a festa foi grande. Afinal, o Santos era o campeão da América do Sul, né? E como é bom ser campeão. Tinha como ser melhor? Tinha. Basta relembrar a edição seguinte, em 1963. Uma conquista com duelos memoráveis. Nas semifinais, um clássico daqueles tempos. O Botafogo era o grande rival do Santos na época. O Botafogo também excursionava bastante.
O Botafogo tinha Garrincha, Didi, Quarentinha, Zagallo, Amarildo, Nilton Santos. Após empate em 1-1 na Vila, a decisão foi para o Maracanã. O Santos, todo de branco, parecia iluminar a noite. E um certo camisa 10 brilhou mais do que os outros craques. 3 gols do Rei, no 4-0, que valeu vaga na decisão. O adversário era o Boca Juniors. Jogo grande pede estádio grande. Quase 65 mil pessoas testemunharam um 3-2 eletrizante no Maracanã. A vantagem era do Santos. Mas era preciso defendê-la em outro templo do futebol. A Bombonera assustava pelas surpresas que os argentinos armavam. Isso porque o Boca tinha um requinte maior quando o assunto era minar as forças dos adversários. Não se tratava apenas de jogar duro. Eles sabiam mexer com a cabeça dos rivais. O cara te derrubava, fazia aquele levantar, te dava 2 tapas na cara. Perdone, pá. Parecia que daria certo. A vibração dos 50 mil torcedores era pelo gol de San Filipe, que forçava o terceiro jogo. Mas lembra do Pepe falando que Pelé e Coutinho não tinham medo de nada? Pois bem, cada um deixou o seu. 2-1 e uma marca eterna. O primeiro campeão da América a desfilar na Bombonera não foi o Boca Juniors. Só um time corajoso e forte como o do Santos para ganhar deles lá naquela época. Era um time que gostava de ser campeão. Não por acaso as lembranças surgem assim, com tanta intensidade. E olha, esse filme está longe do fim. Vamos contar aqui no Esporte Espetacular toda a história do torneio. Passamos só pela primeira década. Restam mais 50 anos, repletos de façanhas e emoções. É um longa-metragem e a todo momento você encontra um final feliz. Tá só começando a nossa série Libertadores 60 e fica aí de presente pra torcida do Santos, 107 anos do Peixe hoje. Belas lembranças, hein? E é hora do segundo episódio da série que conta a história da Libertadores. Na semana passada a gente viu como é que tudo começou, né? Nos anos 60. E como o Santos de Pelé conquistou 2 taças e marcou época. Hoje... a gente vai falar dos anos 70, que foi um período dominado pelos argentinos. Olha, tem imagens inéditas na TV brasileira e a gente vai relembrar o timaço do Cruzeiro que acabou com esse domínio, graças à malandragem de um ponta esquerda e que tinha a ginga do futebol arte. Anos 70 era o tempo da discoteca e da calça boca de sino. No México, uma venerada seleção brasileira conquistava o tri. Poucos se lembram que em março do mesmo ano, a seleção da Argentina, que não tinha passado nas eliminatórias da Copa, venceu o Brasil de Pelé por 2-0 no estádio Beira-Rio. Num passado que se repete no presente, os clubes argentinos eram fortes, já a seleção deles era uma confusão. Se na década de 60 os clubes argentinos conquistaram 5 Libertadores, os anos 70 seriam ainda melhores. Com o título de 70, o Estudiantes da Argentina se tornou o primeiro time a ganhar 3 Libertadores seguidas. Os torcedores tomaram as ruas de La Plata numa celebração que varou a madrugada. E em 71, eles perderam para o Nacional do Uruguai a final e a chance do Tetra. Feito que seria alcançado por um clube rival. O brilho do futebol argentino explode na Libertadores na década de 70. O Independiente já tinha sido bicampeão em 64 e 65. Aliás, foi o primeiro clube argentino a ganhar uma Libertadores. Só que nos anos 70 consegue algo inédito até hoje: ganhar 4 Libertadores seguidas. O estádio tem o nome Libertadores da América. Não é à toa.
O Independiente é considerado um dos 5 grandes clubes da Argentina, mas nessa que é a principal competição é o maior. Disputou 7 finais e ganhou todas. Nenhum time venceu tanto. É conhecido como Rei de Copas, porque tem 18 títulos internacionais. Mas a época de ouro desse clube foi no início dos anos 70. As imagens inéditas da TV brasileira ainda eram em preto e branco. As memórias ainda são coloridas e muito vivas. Pancho Sá é o único jogador a ter vencido 6 Libertadores, 4 pelo Independiente e 2 pelo Boca Juniors. Pavone é o único jogador a vencer 5 vezes por um mesmo time, todas pelo Independiente. Os dois jogavam lado a lado na defesa. E que defesa! Um equipe de muitíssima personalidade. A gente tinha muita personalidade. Todo mundo sabia o que precisava fazer para ser campeão. Na casa dos times rivais, a torcida nos xingava quando a gente entrava em campo. Ao fim do jogo, todo mundo aplaudindo. E terminavam aplaudindo-nos porque o equipe tinha muita. E nós hacíamos um gol e... Nossa defesa era tão boa que quando a gente fazia um gol faltando uns 15 minutos para o jogo acabar, nosso técnico ia para o vestiário. Esse time foi inesquecível pela quantidade de títulos em tão pouco tempo. Venceram em 72, 73, 74 e 75. Contra clubes brasileiros, as lembranças mais marcantes foram de 74. Na decisão, enfrentamos o São Paulo, que era um grande time. Eu fiz o gol do título, foi de pênalti. E depois disso, o nosso goleiro ainda defendeu um pênalti do São Paulo. Mas esse Independiente, obviamente, não vivia apenas de uma sólida defesa. Apareceu exatamente nessa época o maior jogador da história do clube. Se ele sai na rua, é isso o tempo todo. O cara era um fenômeno e mesmo quem não viu, ouviu falar. E quem viu é só elogios. Esse foi o melhor que já jogou na Argentina. Talvez só atrás do Maradona. Ele driblava muito, tinha um campo inteiro na cabeça, dava cada passe incrível. A rua do estádio tem o nome dele. Um setor da arquibancada também. Ele veste a camisa que o fez tão famoso. Claro, era o camisa 10. Mas o selo, o carimbo, o aval de qualidade dele, tudo é mais fácil de se entender por um simples fato. Bottini era o grande ídolo de Maradona. Ambos canhotos, o jovem Diego queria ser como ele. Bottini é famosíssimo na Argentina, mas por essas coisas da vida, apesar de ter feito parte do elenco que ganhou a Copa de 86, ele não foi marcante na seleção. Éramos uma grande equipe e sempre tivemos muita sorte. Lembro de ter enfrentado grandes times brasileiros como o São Paulo e o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha vários jogadores na seleção, como Palhinha, Roberto Batata, Joãozinho e Piazza. Foi a melhor equipe brasileira que eu enfrentei. Até então, para os clubes brasileiros, ganhar uma Libertadores parecia ser um sonho só alcançável com um time tão excepcional como o do Santos de Pelé. Mas aqui no Brasil, numa decisão, um clube tinha posto na roda esse timaço de Pelé. O Cruzeiro, de Tostão, Dirceu Lopes, Piazza, Zé Carlos, Raul. Isso foi em 66. 10 anos depois, o Cruzeiro tinha um time ainda mais ofensivo. Ganhar dele aqui no Mineirão era algo muito difícil. Só que o Cruzeiro vinha tendo um problema. Tropeçava justo nas finais. Assim, tinha perdido os campeonatos brasileiros de 74 para o Vasco e o de 75 para o Internacional. Roberto, na sua opinião, por que o Cruzeiro só chega a vice-campeão? Bom, se a gente soubesse, nós jogadores, a gente teria acabado com isso há muito tempo. Mineiros e gaúchos voltariam a se reencontrar logo no início da Libertadores de 76. Nelinho realmente é um grande jogador, um chutador, bastante bem. Eu creio que vou fazer tudo para fazer o que eu fiz na última partida entre Cruzeiro e Internacional. Protagonizaram um jogo louco em Belo Horizonte, 5-4 para o Cruzeiro. As duas equipes procurando o sentido do gol e foi aquela festa de gols.
Numa bucólica Toca da Raposa, os jogadores trabalhavam e se divertiam. O Cruzeiro era mesmo uma constelação e todas as estrelas brilhavam. Mas no dia 13 de maio, uma delas se apagou. No cemitério do Bonfim, uma lápide encerra o corpo de um herói cruzeirense. Roberto Batata era o ponta-direita titular. Na volta para casa, depois de enfrentar o Aliança de Lima do Peru, a pior das notícias era a manchete. Batata morreu num acidente de carro. Cheio de saudades da mulher e do filho, ele pegou a estrada pouco depois de desembarcar e dormiu no volante. Uma tragédia para todo mundo. Nós estávamos todos muito cansados. E ele foi o único que resolveu viajar. Nós dissemos para ele, não vai, você está cansado, descansa, depois você viaja. Ele pegou o carro e foi embora. Chegou em casa, já pegou o carro e caiu na estrada. E dormiu. Reunimos-nos aqui para suplicar a Deus pelo nosso irmão Roberto Monteiro, que nos deixa para ganhar a recompensa eterna. No enterro, comoção em Belo Horizonte. Milhares de fãs se despediram do ídolo. Companheiros de time e até um jovem atacante do maior rival renderam homenagens. A gente fica muito sentido, é até difícil a gente acreditar nas coisas dessas. O que a gente pode fazer é só ficar na falta desse grande colega que foi o Roberto. Apenas uma semana depois, os jogadores entraram em campo traumatizados para enfrentar o Aliança de Lima, base da seleção peruana. O time do Aliança de Lima, eles prestam homenagem pro Roberto Batata. E aí, rapaz, foi duro, viu? Aí a torcida toda. Bom, aí começa o jogo, né? Começa o jogo. O Cruzeiro deu um show, ganhou de 7-1. Muita gente achou que todos quiseram fazer 7 gols para homenagear Roberto Batata, que era o camisa 7 do time. Não foi bem assim. Segundo tempo eu pego uma bola pela direita, saio driblando todo mundo, eu entro quase no beco da pequena área, dou de canhota, a bola vai, bate no travessão e não entra. E termina o jogo 7. E aí, todo mundo, né? Porque tinha que ser 7, porque a camisa dele era 7, era o ponta direito. Mas não tem nada a ver, foi coincidência. Classificados para as finais contra o River Plate, os jogadores do Cruzeiro tiraram força da morte de Batata. Parecia que ele estava jogando com 12, porque a gente não tinha a sensação da ausência dele. Isso que foi mais importante. Sempre que entramos em campo, nunca faltou a presença dele. Ele sempre estava lá. Então foi uma coisa espetacular isso, nesse ponto. O ambiente no Cruzeiro é um dos melhores ambientes que eu encontrei até hoje. Estive no Grêmio de Porto Alegre, no ambiente lá não é muito sadio. Então aqui no Cruzeiro eu encontrei um ambiente espetacular. A delegação do River desembarcou às 6h15 no aeroporto da Pampulha. Atualmente, o River é o melhor time da Argentina, tanto que conseguiu superar o campeão da América, o Independiente. Eram tempos mais leves. Um ônibus do Atlético Mineiro levou o River para treinar na Toca da Raposa, CT do Cruzeiro. Nos 2 primeiros jogos da decisão, uma vitória para cada lado. A finalíssima teria que ser numa cidade neutra, e a capital do Chile foi escolhida. O Cruzeiro começou melhor, fez 2-0, mas o River Plate era um timaço, não desistiu e igualou o placar. Empatados em 2-2, finalzinho do jogo, o Cruzeiro tem uma falta na entrada da área. E para quem tinha o lateral Nelinho, especialista nessas cobranças, era quase meio gol. Todo mundo, dentro de campo e fora, imaginava que ele fosse bater a falta. Ninguém contava com o atrevimento de um jogador que sempre esbanjou a autoconfiança. Para os mais novos, é importante apresentar 2 jogadores. Esse senhor de cabelos brancos tinha um canhão no pé direito. Tem que saber bater na bola. E alguns de vocês têm mais do que outros. Aos 68 anos, ainda trata muito bem a bola. Você consegue colocar e dar um passe com a parte interna do pé. Agora, para chutar forte, tem que ser com o peito do pé aqui, ó. Nelinho foi um lateral direito que fez mais de 200 gols na carreira, algo muito raro para a posição.
Na Copa de 78, fez golaços assim. Chutava forte, com efeito, um pé direito, com alta precisão. O outro era Joãozinho, que jogava no extremo oposto de Nelinho, na ponta esquerda. Ensaboado, abusado, muito habilidoso. Encontramos Joãozinho em Boston, nos Estados Unidos. Onde que eu vou, chega pra mim, Joãozinho, o bailarino da toca, o Joãozinho pra todo lado, o John Travolta. Aos 65 anos, ele trabalha muito, num hotel e numa pizzaria. Eu peguei o ritmo do americano aqui, principalmente quem chega, né? O imigrante chega, trabalha bastante. Mas voltemos ao lance. Falta. E a hierarquia e o bom senso diziam, agora é com o Nelinho. Eu fui andando pra bola. Quando eu cheguei na bola, tô armando, o piada vai e faz a menção de passar pro Palhinha sem autorização do árbitro. Nelinho vai tentar. Quando ele fez isso, eu pisei no pé dele. E falei, calma, piada, o que é isso? Aí ele começou a me xingar e eu xingar ele. E o Joãozinho tava do meu lado, eu não vi. É Nelinho quem tem que bater. Quando o Joãozinho bate, que eu olho, filha... Aí eu vejo a bola entrando, aí eu olho pro juiz correndo pro meio de campo, aí saiu pro abraço. Eu achava que o Joãozinho ia fazer um movimento de figuração, né? Tipo, passar por cima da bola pro Nelinho vir e bater. Eu perguntei pra ele, você é louco, cara? Ele falou, Raul, vi aquele golzão aberto, cara. O goleiro arrumando a barreira lá no meio do gol, eu vi aquele. Eu falei, é só levantar por cima da barreira que eu vou fazer esse gol, e fui. E ela entrou. Hora de ouvir a versão do irresponsável e sensacional Joãozinho. Eu não era cobrador de falta, o Nelinho não deixava ninguém, não só eu, ninguém chegava perto da bola. Eu olhei o goleiro, ele medindo a trave, o canto da trave, e eu olhava pro Nelinho. Eu falei assim, vou bater agora. Bati, sem o juiz apitar. Deu tudo certo, a bola, só que eu não esperava bater tão bem do jeito que ela foi, né? Fez o gol do título, mas não escapou de uma bronca daquelas do treinador. O maior problema foi a hora que eu entrei no vestiário do José Moreira, né? Que ele era o coronel, aquele ali, o xerifão nosso, né? Chegou, me deu uma bronca, falava assim, o senhor é um moleque, o senhor é um responsável. Com a sorte, com o destino, não se discute. O Cruzeiro, como o próprio nome já diz, tem estrela. Festa em Belo Horizonte, o Brasil voltava a ser campeão da Libertadores depois de 13 anos. Em 77, o Cruzeiro confirmaria essa qualidade. Chegou mais uma vez à final, dessa vez contra outro gigante argentino, o Boca Juniors. Dessas imagens raras, a bomboneira em preto e branco já intimidava os adversários. Em casa, o Boca venceu o Cruzeiro por 1-0. Na volta, o time brasileiro devolveu o placar. A partida de desempate seria disputada em Montevidéu, no Uruguai, e os torcedores argentinos atravessaram o Rio da Prata para apoiar o Boca. O 0-0 levou a decisão para os pênaltis. E na última cobrança, o lateral esquerdo Vanderlei parou nas mãos do goleiro argentino Hugo Gatti. O Boca conquistava a América pela primeira vez. No ano seguinte, foram bicampeões. E chegaram à final de 79, mas o Olímpia do Paraguai impediu o tricampeonato. Pela primeira vez, um time fora do eixo Argentina, Uruguai e Brasil era campeão da América. Mas a década de 70 ficou marcada pelo extraordinário domínio dos clubes argentinos. Em todas as 10 finais, eles jogaram. Ganharam 7. Para o futebol brasileiro, foi a década em que se ganhou menos, só uma vez. Mas quantas lembranças, porque aquele Cruzeiro, para quem gostava de futebol bonito, dava prazer de ver jogar. E que saudade de quem viveu tudo aquilo. Mesmo de quem te roubou a chance do gol mais importante da carreira? Eu não tive coragem de falar isso não. Porra, que ele ia virar pra mim e falar assim, pô, tu tinha certeza que ia fazer gol? Eu ia falar, tinha, né? Mas, cara, não era certeza. Não era certeza, eu podia errar ali, ó. Eu era amigo de todo mundo. Mas eu saía muito com o Roberto Batata e com ele. A gente se dava bem demais. Foi uma festa. Festa que chegaria ao Rio de Janeiro e a Porto Alegre na década de 80.
o Brasil começaria a tomar gosto pela competição mais importante da América. No próximo domingo, mais um episódio da série Libertadores 60. Tá imperdível, assim como foi a década de 70. Taça Libertadores da América, edição de número 60. As grandes vitórias, as vitórias épicas, as grandes histórias, as derrotas marcantes e aqueles jogos que pareciam batalhas. A nossa série especial Libertadores 60 chega aos anos 80, época do timaço do Flamengo de Zico, do Grêmio, onde despontava o jovem Renato Gaúcho. E de uma Colômbia que se dividia entre o futebol talentoso e a guerra do narcotráfico. Saiu na boa, grande jogada, olha o cruzamento, Na história da Libertadores, paulistas e mineiros largaram na frente com os títulos de Santos e Cruzeiro. Mas gaúchos e cariocas queriam o mesmo. Tem que ser muito homem para se jogar uma Libertadores. Foi a vitória do futebol contra a violência, né? Pisou na perna do Júnior. Vamos dar um chocolate nele. Queriam a América. Vamos pro jogo, vamos pro jogo. Com muita raça, brigar, segurar o resultado e comemorar o título. No início dos anos 80, um time estava bem cotado para brilhar no continente por tudo que já tinha conquistado dentro do país. Era o Internacional, tricampeão brasileiro. Título para o Internacional. O time de uma grande estrela, o Inter de Falcão. Um craque marcado pela elegância, classe no trato da bola. Mas naquela final de Libertadores de 1980, o Inter estava cansado. Entre as muitas competições, tinha jogado 5 vezes em 20 dias antes do primeiro jogo da decisão. E para piorar, há poucos dias desse jogo tão importante, a diretoria anunciou a venda de Falcão para Roma. Agora vai para a Itália ganhar uma merecida fortuna em dólares. E claro, ainda tinha um adversário, o Nacional do Uruguai, um timaço que tinha como goleiro o lendário Rodolfo Rodrigues, que anos depois viria jogar pelo Santos. Agilidade, reflexo, sorte são qualidades fundamentais para um grande goleiro. O uruguaio Rodolfo Rodrigues mostrou ontem no jogo com o Santos, seu time que usa e abusa destas 3 qualidades. Rodolfo hoje vive em Montevidéu e, assim como tantos desses troféus, é uma joia da história do Nacional. O Inter era um time muito bom, Falcão, Mário Sérgio. O Inter tinha um time muito bom. Falcão, Mário Sérgio, Cléo, Mauro Galvão. Nós chegamos ali não como favoritos, mas chegamos para disputar um título. Chegamos aí não como favorito, não. Ainda o Falcão. Na ida, um empate sem gols no Beira-Rio. Foi desarmado. Na volta, 1-0 para o Nacional, que ganhava a primeira Libertadores dos anos 80, a segunda do clube. Libertadores de 81. Os 2 representantes brasileiros eram verdadeiras seleções. O Flamengo tinha Zico, Júnior, Leandro. O Atlético Mineiro era comandado por Reinaldo, Éder, Cerezo. Um ano antes da final do Brasileiro de 80, o Flamengo foi campeão com um apertadíssimo 3-2 contra o Atlético no Maracanã. Ganhou de Silvestre, boa jogada, pé direito. Golaço sensacional, golaço de Nunes. Na fase de grupos da Libertadores de 81, foram 2 empates. 2-2 em Belo Horizonte, 2-2 no Rio de Janeiro. Foi necessário um jogo extra para decidir quem iria passar a fase seguinte. O Serra Dourada, em Goiânia, foi o palco escolhido de um jogo que ainda hoje provoca discussão. No começo, os artistas pareciam brucutus, faltas violentas dos 2 lados. É lamentável, mas é muito lamentável. Mas que caminho está partindo o futebol brasileiro? Até que o árbitro José Roberto Reis quis dar um basta na violência. Tem um jogo na mão, um jogo picado e tal, eu chamei os 2 capitães e ó, o primeiro que der por trás sai. Dito e feito. Cartão vermelho. Reinaldo está expulso do jogo porque atingiu Zico. Uma sucessão de expulsões, 5 no total. O Galo ficou com apenas 6 jogadores em campo. Gerson, o Éder está expulso. Outro, hein? Outro. E
diretoria do Atlético entra em campo e o diretor quer agredir o Zé Roberto Wright. Bom, o Palinha no bolo ali foi expulso também. Chicão está expulso de campo. Chicão expulso de campo. E a partida nem chegou ao final do primeiro tempo. Para chegar à final, o Flamengo ainda passou pelo Jorge Wilstermann, da Bolívia, e o Deportivo Cali, da Colômbia. E o adversário da decisão era o Cobreloa, clube chileno fundado apenas 4 anos antes. O domínio, a devolução a Zico, agora vai, bateu! Gol! Na primeira partida no Rio, o Flamengo fez 2-0 logo no primeiro tempo. Gols de Zico. Zico, mais uma vez! Na plateia, um torcedor ilustre dava sorte para o rubro-negro. Mas o Flamengo afrouxou no segundo tempo e o Cobreloa diminuiu, 2-1. Mesmo fora de casa, os chilenos não faziam cerimônia na hora de chegar junto. Eu tô aí, perdi um dente, uma cotovelada que eu recebi na cara, uma pancada na canela, já sem bola, e você não pode bobear. No princípio, o Flamengo chegou para o jogo de volta com muito otimismo, porque a partida não seria em Calama, cidadezinha do Cobreloa, porque lá o estádio era muito pequeno. E se achava que aqui em Santiago, como o Cobreloa não tinha quase nenhuma tradição, que a pressão da torcida ia ser muito menor. Nada disso. O Estádio Nacional estava lotado. Ali não era o Cobreloa, era o Chile que buscava sua primeira Libertadores. O Cobreloa lutava, brigava, agredia pela vitória. Recebeu 2 pancadas seguidas do jogador Zico e capitão da equipe do Flamengo. E conseguiu, no finzinho, numa falta que a bola desviou e entrou. Aí é cobrado. Saiu o tiro. O jogo de Santiago deixou lições e cicatrizes. Falta. Marcou a falta. Depois pisou na perna do Júnior. Nunes, olha o Adílio fechando. Está reclamando um tapa no rosto do Adílio. O Adílio não caiu para fazer isso não, levou a cotovelada. E o principal acusado, o zagueiro Mário Soto, digamos que fala pelos cotovelos. Foi um jogo diferente, mas eu nunca entrei em campo para agredir ninguém. Quando o Zico disse que eu joguei com a pedra na mão, acho que foi uma expressão, porque isso não era possível. E ele realmente jogava com a pedra na mão e gostava de dar a cotovelada. Tanto é que ele fez isso lá no Chile. E eles tiraram o Adílio e o Lico. Outro dia eu encontrei com o Mário Soto, depois de 33 anos. Eu encontrei com ele. E ele falou, Tita, já passou tantos anos, né, cara? Você vê que, porra, eu bati tanto nos caras. Tu tem contato com os jogadores? Eu falei, tenho, cara. Porra, me faz um favor, quando tu voltar pro Brasil, pede desculpa de todas aquelas coisas que aconteceram entre a gente. A decisão teria que ser feita numa terceira partida e, para isso, foi escolhido um lugar neutro, o Estádio Centenário, em Montevidéu. Para o Flamengo, isso não era um bom sinal, porque até então, os 3 clubes brasileiros que tinham decidido uma Libertadores aqui, Palmeiras, Cruzeiro, Internacional, todos eles tinham perdido. Montevidéu hoje, mais uma decisão para o futebol brasileiro que você vai acompanhar ao vivo pela Rede Globo. Flamengo e Cobreloa, na final da Taça Libertadores da América. Zico, olha a chance do Flamengo entre 3 jogadores. Ainda Zico, olha o gol gritando. Na bola, o Flamengo tinha mais time, tinha mais craques. Zico fez um gol no primeiro tempo. E de falta, especialidade da casa, fez outro no segundo tempo. 2-0. E ainda deu tempo para o reserva Anselmo entrar em campo com apenas uma missão: dar um soco no zagueiro vilão do Cobreloa, Mário Soto. Cartão do Flamengo, Zico, fechou o ataque, e ele que fez os 2 gols dessa vitória. Libertadores feita de sangue, suor e lágrimas. A festa que vocês nem esperavam por ela, né? Nessa torcida a gente espera. Era uma geração
maravilhosa, a gente colocou na cabeça que não podia desperdiçar aquela chance. É lógico que significou muito na carreira de todos nós e significa até hoje, né? A gente gostaria muito que o Flamengo voltasse a conquistar, mas infelizmente ainda não foi possível. Vai partir Jair no pé direito. Em 82, o Flamengo parecia favorito, mas caiu para o Peñarol em pleno Maracanã, lotado, na fase semifinal. No Peñarol! O Cobreloa conseguiu chegar à segunda final seguida e de novo ficou no quase. Peñarol campeão pela 4ª vez. Chega o ano de 83 e dos 4 estados com o futebol mais forte do Brasil, só o Rio Grande do Sul ainda não tinha sentido o gostinho do principal título do continente. O Grêmio estava preparado. Trouxe do Vasco um goleiro acostumado a parar o forte ataque do Flamengo, Mazzaropi. Na zaga, um uruguaio já campeão da Libertadores, De Leon. E também tinha um garotão que estava explodindo no futebol. Renato, driblou, bateu. Valeu pro Grêmio outra vez! O Grêmio ainda trouxe do Flamengo, o clube que derrotou os gaúchos na final do Brasileiro de 82, um jogador muito competitivo, talvez até demais. Tita. Cria da Gávea, Flamengo desde criancinha. Naquele Flamengo mais talentoso da história, ele jogava pela direita, mas podia jogar em qualquer posição. Tita queria ser o camisa 10. O problema é que nessa posição jogava Zico. Eu queria representar jogando na posição que eu me sentia bem. Que eu gostava de jogar. Não que eu quisesse o lugar do Zico. Isso aí, claro, eu não almejava essa situação, até porque o Zico era o meu ídolo. Técnica, força, vontade, personalidade, enfim, ele contribuiu de forma maravilhosa para aquele título. Tita ganhou a camisa 10 que tanto queria e com ela marcou um golaço contra o ex-clube no Maracanã. O Grêmio eliminou o Flamengo e chegou na última fase, onde o rival mais perigoso foi o Estudiantes de La Plata, da Argentina. Quando nós entramos em campo, o clima já era de matar. Era de matar mesmo. Porque existem jogos que você tem o receio da briga. Mas quando existe um jogo que é o da morte, e ali todo mundo tinha medo disso. Alçapão, pressão, intimidação, torcida como um vulcão. Tita ajeitou para o pé direito e está no chão. Não houve nada para o juiz. Renato agora foi derrubado. Primeiro tempo, 2 argentinos expulsos e 1-1 no placar. Olha o Osvaldo. Gol! Com 2 jogadores a mais, era só acertar alguma coisa para ganhar o jogo. E o que era esperado aconteceu. O Grêmio fez mais 2 gols. O 3-1 foi de Renato, uma brilhante jogada individual. Ele dá a primeira pinta, passou pelo primeiro, pelo segundo, rolou. Perdendo em casa, os argentinos perderam ainda mais a cabeça. Resultado, mais 2 expulsos. Faltando 15 minutos para o jogo acabar, o Grêmio tinha 2 gols a mais e 4 jogadores a mais. Eram 11 contra 7. Acabou, né? Não exatamente. O que mais me marcou é que eu apanhei muito. Apanhei como que uma criança grande. Velocidade. Agora está no chão. Eu observava assim a torcida, foi algo impressionante. Eu falei, se a gente sair daqui com uma vitória, a gente não vai sair daqui. O Estudiantes, com 7 em campo, conseguiu a proeza de empatar o jogo. E bico! A bola voltou para Agüero, gol! Mesmo com 3-3 na Batalha de La Plata, o Grêmio se classificou para a final. Na decisão, o adversário era o então campeão, o Peñarol. Era briga de vizinho, uruguaios e gaúchos vivem porta a porta. E o primeiro jogo era em Montevidéu. O Grêmio estava confiante e fez 1-0 no início, com Tita. Mas o Peñarol empatou ainda no primeiro tempo. Morena de Leão, olha a sobra. Mazzaropi, gol! Em Porto Alegre, agora era vencer e correr para o abraço. E de novo, o Grêmio fez 1-0 no começo do primeiro tempo. Gol de Caio. Ainda a recuperação de Tarcísio e a falta dura em cima dele. Aí ele joga por entre as pernas de Bote e recebe a falta.
Entrou duro no lance do Tita. O Peñarol empatou no segundo, 1-1. Sabe todo mundo. Até que Renato, na ponta direita, dá um balão na área. O goleiro vacila ao não sair e César faz o gol da vitória. Grêmio 2-1. César, número 9, 32 minutos nesse segundo tempo. Somente os diferenciados, entendeu? Conseguem tirar o coelho da cartola, como se diz, do nada. Os gaúchos também tinham a sua primeira Libertadores. O Grêmio é campeão da Libertadores da América. O campo é invadido. Os jogadores festejam. Mas daí em diante, nos anos 80, os brasileiros não foram bem. O Grêmio chegou perto no ano seguinte. Em 84, perdeu a decisão para o Independiente. Este empate de 0-0 e que deu o título ao Independiente. Na segunda metade dos anos 80, o futebol colombiano foi quem deu um passo à frente. O América de Cali conseguiu chegar a 3 finais seguidas, mas perdeu as 3. E em 88 chegou à semifinal e caiu para o Nacional do Uruguai, que seria o campeão. E a Colômbia finalmente chegou ao topo em 89, mas logo com um grande rival do América, o Atlético Nacional de Medellín. O futebol colombiano tinha talento e dinheiro. A origem desse dinheiro logo ficou clara. Era o narcotráfico. Os cartéis de Cali e Medellín disputavam territórios na venda de cocaína. E seus líderes passaram a investir também no futebol. O esporte ajudava a lavar esse dinheiro e tornava os chefões do tráfico mais populares. A relação dos jogadores de futebol com os narcotraficantes era forte. Por exemplo, o cartel de Cali era do América de Cali, um dos grandes clubes do futebol colombiano. Pablo Escobar era de Medellín. Ou melhor, naquela época, Medellín era de Pablo Escobar. O Atlético Nacional não estava imune aos interesses dele. Em 89, tudo se mistura. A cidade vive o paraíso das vitórias do futebol e o inferno da violência das drogas. 1989. 89 foi um ano terrível. A guerra do narcotráfico foi brutal. Você poderia estar cruzando uma rua e um carro-bomba explodia. E nesse mesmo ano tivemos a conquista do Atlético Nacional. O futebol foi a tábua de salvação dos moradores de Medellín, numa época muito difícil. Para enfrentar essa situação tão difícil que se estava vivendo. Seria injusto dizer que só o tráfico de drogas foi o combustível do sucesso dessa fase do futebol colombiano. O talento e o trabalho já existiam. E a paixão pelo futebol era igualzinha a outros países. Tínhamos um grupo de jogadores muito bons. Os times de Medellín, de Cali, de Bogotá, todos eram grandes rivais. Mas os torcedores nos viam como jogadores da Colômbia, do povo colombiano. A final de 89 foi entre o Atlético Nacional e o Olímpia, do Paraguai. Cada um venceu por 2-0 e a decisão foi para os pênaltis. Aí apareceu um goleiro que ficou famoso no mundo todo por uma maneira pouco ortodoxa de jogar. E Guita tinha alma de atacante, mas era goleiro. E dos bons. Ele defendeu 4 pênaltis e converteu o dele. Popular, Higuita convivia com Pablo Escobar e com a realidade do tráfico. Até porque naquela época não existia muita opção. Nessa época de violência... Nessa época de muita violência, nós, os jogadores de futebol, éramos vistos como bonzinhos, uma opção de vida melhor. E quando tínhamos sucesso na Libertadores ou pela seleção, trazíamos um pouco de paz e suavidade para o país. Assim como que hagamos-nos suaves. Nas 3 primeiras décadas de Libertadores, o Brasil ficou com 5 taças. Paulistas, mineiros, cariocas e gaúchos sentiram o gostinho do título. Nos anos 90, todos tomaram gosto pela competição. Mais 6 títulos foram conquistados, nos anos mais dourados do Brasil na América. As vitórias passam a ser mais normais, ainda que sempre passionais. É campeão! Como tudo que envolve a maior competição de clubes do continente.
Libertadores 60, essa série tá demais. Semana que vem, os anos 90, aí tem muita gente feliz que é muito título brasileiro. A história da Libertadores chega hoje aos anos 90, a década em que o Brasil finalmente dominou a competição. E aí, o que a gente fez? Foram 6 títulos. E para contar as histórias dessas conquistas, a gente reuniu 6 campeões. Brasileiros não sabem jogar a Libertadores. Eles têm medo. São fracos. Não aguentam a pressão. Até os anos 90, era bem comum ouvir comentários assim. Afinal, em mais de 30 anos de disputas, os clubes nacionais só haviam conquistado 5 vezes a taça. Um panorama que mudou na década mais vitoriosa do Brasil no torneio. É do Brasil! 6 títulos. A bola batida pro gol! 6 vencedores incontestáveis. A chance lá atrás, ele veio pro pé direito, bateu! E a Libertadores, enfim, aprendeu a falar português. Eis os campeões que deram um novo rumo à história. Dali em diante, cravar o nome nesse troféu ficou bem mais comum para os brasileiros. Por isso, reunimos convidados especiais. Ronaldão, Vitor, Paulo Nunes, Marcelo Ramos, Donizete, Oséias. Representantes dos elencos vencedores dos anos 90 para contar como tudo aconteceu. E o curioso é que nenhum desses times começou o torneio com cara assim de campeão. Olha o Cruzeiro de 97, por exemplo, perdeu os 3 primeiros jogos, trocou de técnico, se classificou em segundo na Bacia das Almas. Na hora do mata-mata, Marcelo Ramos chegou pro time. Então eu vou começar com você e você pode ser sincero, hein, Marcelo? Sim. Quando você pisou no Cruzeiro lá em 97, você achou que aquele time seria campeão da Libertadores? Claro, né? Tinha que acreditar, né? Não, fala a verdade, né? Porque essa parte da fase de classificação eu não participei, né? Eu estava na Holanda e aí era praticamente a base do time que foi campeão da Copa do Brasil em 96. Aí eu cheguei junto com o Gotardo pro mata-mata e aí o time cresceu de produção, né? Ali a gente começou a atropelar todo mundo. O desafio das quartas de final era crucial. Um duelo com o Grêmio, papa títulos da época. 2-0 Cruzeiro no jogo de ida. Trabalho do time do Grêmio, como vai chegando. Boa bola, Zé Alcino limpou, bateu! E no retorno... O Grêmio é um time que nunca pode ser considerado derrotado. É um time que nunca desiste. Você tava, Paulo? Não tava, não. Foi poupado. Foi poupado. Eu estava na Copa América, eu e o Donizete passeando na Copa América. E aí o Grêmio, a torcida do Grêmio hoje é revoltada, né? Não eu agradeço ao Zagallo por ter sido convocado, mas nós pedimos para eu voltar para fazer o jogo e a torcida do Grêmio ficou revoltada porque eu não joguei. Olha o cruzamento. Darley não foi, olha o Fabinho onde tá, pode acabar como herói! Todo respeito ao grande jogador que você foi, mas se você viesse também, acho que a gente ia atropelar. Eu acho também, né? Essa confiança foi construída no campo e também na churrasqueira, pelo técnico Paulo Autuori. A gente ficava, do meio-dia até as 3 da tarde, ficava a comissão técnica, depois eles iam saindo e a gente ficava até as 3 da manhã, né? E ele não gosta, né? Ele não gosta, né? De churrasco em churrasco, eles chegaram na semifinal. O bicho pegou lá em Santiago, né? Porque a gente ganhou de 1-0 no Mineirão, né? Eu fiz o gol de cabeça. E foi uma pressão muito grande o segundo jogo lá, porque teve a confusão, né? Mas graças a Deus eu fui o último a bater o pênalti. Quando eu faço o gol, a gente comemora e até chegar no vestiário a porrada já estava... A porrada come lá embaixo. Lá embaixo já, né? E não tem esse jogo de câmera como tem hoje, então dá pra soltar o braço fácil. Espina. Tida sensacional! O jogo revelou a coragem do time e o talento de um craque pra lá de sossegado.
O Dida é do outro mundo, cara. Assim como os caras falam de Pelé, né? O Dida como goleiro é do outro mundo. Solano bate bem na bola. Dida preocupado, fica pelo lado direito do gol. Na finalíssima contra o Sporting Cristal, foi numa defesa de Dida que a taça se cristalizou. Solano vai para a cobrança, pé direito, bateu, Dida! Ainda a chance, Dida de novo! Se o título vier, metade dele já tem dono, é do goleiro Dida. O Mineirão com 100 mil pessoas, né? Falei, agora a gente acho que não perde mais não. E aí, acho que 5 minutos depois, aí o Elivelton faz o gol de perna direita, né, Gil? Foi direitinho, pai? Aí explodiu o estádio, né? Olha o capricho na cobrança, a chance lá atrás, Elivelton, pé direito, bateu! Gol! Aos 30 do segundo tempo, na perna que não é a boa. Acabou! Acabou! O roteiro do Grêmio em 1995 foi parecido. A classificação veio em segundo no grupo, atrás do Palmeiras, então campeão brasileiro. Quando os times voltaram a se encontrar, nas quartas de final, produziram um dos duelos mais lembrados da década. E ali era a nossa final. Essas confusões que começaram, foi o Palmeiras que começou a bater no Grêmio. E foram pro confronto. E no confronto com o Grêmio daquela época, era difícil ganhar. A situação do Valber ali é complicada, o Dinho perdeu a cabeça inteiramente, cenas lamentáveis. Danley entrou na briga, não sei se pode ser expulso, o Danley não tinha nada que entrar na briga. O primeiro jogo nosso foi absolutamente perfeito. E lá na frente as coisas deram muito certo. Era um dia eliminado do Jardel, né? O cabeçudo tava... a bola batia nele, entrava. Alô Nunes, se ele tira o cruzamento, Sérgio! Eles foram grandes jogadores, mas naquele jogo eles sentiram. A linha de fundo, olha o cruzamento! Foi 5, mas poderia ter sido 7, poderia ter sido 8. Do Grêmio! 5-0 em casa. Tudo resolvido, certo? Nós entramos totalmente desfocados. A gente faz 1-0 ainda. Isso. Aí a cobrança fechada, passou por todo mundo. Gol! Jardel é do Grêmio! Aí que a gente relaxou de vez. Cafu faz a pinta, tenta, insistiu, Murilo bateu, Cafu. Gol! Quando a gente acordou, tava 4. Pronto. Chegou a dar a sensação que podia perder? Podia, se tivesse mais 3 minutos a gente perdia. Ou tomava mais um para ir para os pênaltis. Isso era fato. A gente tomou 5-1, eu saí faltando 5 minutos. Eu fiquei os 5 minutos dentro do vestiário de joelhos. A final, para valer, veio depois da passagem pelo Emelec. O adversário seria o Atlético Nacional. E aí, duas das figuras mais carismáticas do torneio ficaram frente a frente. Os colombianos tinham o goleiro Higuita e o Grêmio. O Jardel, além de fazer muito gol, ele era muito burro, entendeu? As frases que ele tinha, a gente tinha maior alegria. Então ele era um cara que deixava todo mundo alegre. O Jardel falava clássica, clássica e vice-versa. Eu e o Dinho e você, Paulo Nunes, vamos fazer uma dupla sertaneja. Ô, Jardel, são 3, Jardel, não são 2. Se jogar a Libertadores era diferente, ganhar a Libertadores é diferente também do que ganhar outro título? Muito. Só de falar assim, eu já arrepia. É uma coisa absurda, que é uma coisa que te leva ao êxtase. Não acredita, Alexandre. Mete a cabeça nela. Vai embora, Alexandre. Caiu na área, ficou pedindo pênalti. O juiz vai dar o quê? É pênalti! Autoriza o juiz. Partiu Dinho, pé direito, bateu! Gol! A sua festa, ela começa aqui e vai se espalhando em Porto Alegre, por todo o Rio Grande. O Grêmio é o grande campeão da Libertadores de 1995.
Antes de pensar em título, o Vasco de 98 correu o risco de nem se classificar para os mata-matas. O time ficou sem vitórias nos 3 primeiros jogos. Sobra do Ramon Ramírez, o passe na frente, saiu o Germano. Para não ser eliminado, ainda na fase de grupos, era preciso derrotar o Grêmio. Donizete resolveu agir. Quando eu cheguei no time, o Lopes queria que eu marcasse. Pô, então isso é normal do Lopes. Eu falei, Lopes, não dá. Não, você não mete nada, faz o que eu tô falando. Aí não dá. Cheguei pros caras lá que são mais Paulo Galvão, os caras lá que já estavam mais próximos do Lopes. Falei, pô, mudar a forma de você jogar. Fala pro cara pra me soltar um pouco mais, pra me jogar. O Lopes chegou pra mim e falou assim, você é fofoqueiro. Eu falei, por quê? Ó, vocês já foram pro Paulo Galvão, pra fulano, é o seguinte, tá bom, você vai jogar contra o Grêmio. Vou te soltar, vou te dar liberdade. Mas se você for mal, você não joga mais, hein? Ó, que pressão. Olha só, vai tomar uma dessa nas costas. Aí o Mauro Galvão, e aí, como é que foi o papo? Falei, beleza. Tranquilão. Aí começou o jogo contra o Grêmio. Pô, fui bem demais, deu passo pro Luizão. Fiz um golaço, ganhamos de 3-0, fui o melhor em campo. Aí ele, agora você pode fazer o que você quiser. Liberou. Ele fez e contou com a ajuda de um elenco que mesclava experiência com uma juventude abusada de nomes como Pedrinho e Felipe. Cara, se divertia jogando, assim, pô, gente, bicho pegando aqui, se divertindo, dá bacana. Felipe dá bacana com facilidade e tirava sarro do cara, o cara ficava pé da vida ainda, ele e Pedrinho. Com esse clima bom, o time eliminou Cruzeiro e Grêmio, os 2 últimos campeões do Brasil no torneio. Na semifinal, contra o River Plate, Donizete deixou o Vasco em vantagem. Só que no jogo de volta, os rivais trataram de igualar tudo. Até que na reta final da partida, ocorreu essa falta. E foi mesmo, a Monserrat entrou rachando ali pra cima do Wagner. Eu cheguei perto do Juninho, conversei com Juninho, faz esse gol aí, pelo amor de Deus. Não aguenta mais não. A pressão tá grande, moleque. Calma, pai, calma. E ele focado na falta. Focado na falta. Eu falei assim, nossa, tem que ser gol, é agora. Juninho, pé direito na bola! Gol do Vasco! Juninho na cobrança de falta! Quando ele entrou, meu irmão, aí, Vitão, né, Vitão? Meu irmão, agora ninguém tira mais, agora já era. Antes de encarar o duelo derradeiro contra o Barcelona de Guayaquil, era preciso derrotar um adversário inusitado, o sono. A palestra do Lopes era 1h30, né? Não tem como não dormir na palestra do homem. É linda a palestra dele, né? Inteligentíssima. Mas de vez em quando dá sono, que é 1h30. Donizete, acorda! Como você tá, Donizete? Vamos concentrar, Donizete. Olha o Donizete, arriscou, bateu de longe. O Vasco cravou 2-0 após aquela palestra. Faltava se aventurar no jogo de volta. E que aventura! Sempre tem um que vai lá no campo primeiro. Acho que foi o Bebeto, lembra o Bebeto, preparador pra ver como tá. O Bebeto vai pra ver como é que tá. E aí a gente ofereceu, volta o Bebeto. Ô Lopes, tem 65 mil já lá no campo. Pô, pensei que o Lopes queria falar um negócio mais tranquilo. As perninhas não, já começa a ficar aqui. E aí foi uma guerra danada, fumaça e tudo. Eu falei, pô, se é um time que não tinha cara malandro de bola, que já sabia que ele fazia parte, né? Já era, meu irmão, a gente perdia. Tentativa de segundo gol para Donizete, tem a chance, pé direito, bateu. Gol! Do Vasco! Acabou! É campeão! O time era tão bom que podia lutar pelo bicampeonato. Só que outro clube, sedento por uma taça, apareceu no caminho. Eu lembro muito bem que o Palmeiras, enfim, a Parmalat montou um time para chegar mesmo, para ser campeão. O Palmeiras também passou em segundo no grupo e precisou encarar o então campeão já nas oitavas de final. Nós percebemos que
essa Libertadores era nossa quando nós ganhamos do Vasco lá, cara. Na minha concepção. A enfiada para Paulo Nunes de calcanhar, bonito toque para Alex. Voltou para Paulo Nunes, outra vez para Alex, chegou, olha o gol! Gol! A fase seguinte reservava um desafio inédito. O primeiro encontro entre Palmeiras e Corinthians no mata-mata da Libertadores. Do pé direito na cobrança, Marcos cai para baixo. Daí ele se mostrou que era um goleiro de campeão, de vitorioso. Bateu de Ney, jogou pra fora! Já tinha, pelos treinamentos ali e tal, vocês viam que ele era bom de pênalti, tinha alguma coisa ali, ou foi surgir naquele momento ali, naquela decisão que vocês viram que o cara sabia jogar? O Marcão era preguiçoso mesmo. Não era treinando não. Lá vem Vampeta, ele o Marcos partiu, Vampeta, Marcos pegou! Bateu muito mal, Vampeta bateu no meio do gol. Você eliminar o rival, deixar fora de uma Libertadores, cara, é muito gostoso. Partiu, bateu, é gol! É do Palmeiras! Motivado pelo triunfo no Clássico, o time passou pelo River Plate e depois perdeu o primeiro duelo da decisão diante do Deportivo Cali. Perdemos de 1-0 o jogo, perdemos de 1-0. Isso. Lá no vestiário falou, esse título ninguém tira, é nosso. É nosso. Fácil? Não foi bem assim. Chegada do Palmeiras, Rogério, Paulo Nunes, toca pra dentro, perigo, teve uma mão ali, pênalti. Vai lá o Evair, pé direito. Aí eu falei, agora vamos atropelar. Mas em seguida, Em seguida... Olha o Bedoya, chegou, cortou, caiu, pênalti. Eu acho que não foi pênalti não, foi, pai? Ele deu um carrinho na bola. Olha a cobrança, gol! Aí suja o Zéinha da Bahia. Zinho tocou pro Júnior, pra dentro, gol! Time montado para jogar Libertadores, para ganhar Libertadores, primeiro pênalti. Ele com tudo da Mel, partiu, bateu na trave, perdeuzinho. Deu aquele baque. Meu Deus, será que não vamos perder em casa? Partiu Bedoya, foi pra cobrança, na trave! O Zapata sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora! O Palmeiras é campeão da Libertadores! Isso é história, e história ninguém tira. Palmeiras é o único título que o Palmeiras tem na Libertadores. Ficamos marcados na história. Foi a gente. Então, assim. Essa taça é pesada, hein? Teve meu amigo, teve o Palmeiras da academia, parabéns. Teve o Palmeiras do sindicato, parabéns. Mas a Libertadores só foi a gente. Foi o título derradeiro da década de 90, nos pênaltis. Exatamente como que deu início a tudo isso, lá em 1992. O time deu pinta de campeão no primeiro jogo das semifinais, com um 3-0 sobre o Barcelona de Guayaquil. Mesmo assim, houve muito sofrimento na volta. Eles pintaram o vestiário de amarelo, uma tinta forte. Colocaram uma caixa de som, um barulho. Caixa de som, assim, na porta da janela. E aquele não conseguia trocar dentro, o cheiro de tinta. Nossa. Aí você ia aquecer lá fora. E só pilha, copo, água. O próprio Tele falava assim, ó, os atacantes, lateral, a gente dava carrinho, não cai no chão. Se você caía no chão, os caras pisavam. Pisava no gogó, pisava em tudo, né? Não podia cair. Não podia, ficava em pé. E aí pegamos o Nils. Isso, final é com o Nils. Com o Nils Old Boy. Vou te perguntar o seguinte primeiro. O primeiro jogo é lá. E a gente foi olhar aqui o que se dizia na imprensa da época. E existia uma preocupação grande porque os caras que deram a dica do hotel pro São Paulo eram os argentinos também. E no mesmo hotel estava hospedado, as modelos estavam de um concurso lá. E o que a gente leu ali é que os caras do São Paulo espalharam um monte de segurança lá. Eles não poderiam... E aí, é verdade lembrar esse fato. Não consigo lembrar isso. Essa lembrança não tem a mente. Talvez porque era muita pressão, né, do jogo, né? Foi exatamente. Aí 1-0, aí perdemos o jogo de 1-0, mas jogamos bem com personalidade e tal. Então terminamos o jogo com uma derrota. Falei, vamos decidir em casa agora no Morumbi. O Morumbi com
mais 100 mil pessoas no silêncio. 40 e poucos minutos, o Miller sai, entra o Macedinho. O Macedo entra com aquela habilidade, ele sofreu um pênalti. Aí o Raí fez o gol 1-0. Aí foi pros pênaltis. E aí o Macidinho, tô com a perna doendo. Vai doer, pai, vai doer. Ai, olha, panturrilha. Vai doer, vai travar. Vai bater. Não tô bem. Ronaldo respira, partiu, bateu e... Tava treinado daquele jeito, mas, pô, treinei assim, podia dar um tapa do lado, eu falei, pô, vou mudar agora, 130 mil pessoas aqui. A minha sorte é que o argentino seguinte que bateu já errou, isolou a bola. Assim, virou meu pênalti, não vai ser. Esse eu me livrei, não tá na minha conta. Não tá na minha conta. Tomou o Izete, partiu o Gamboa, bateu. Zete! É campeão! É campeão o São Paulo! E que tal iniciar a edição de 93 já nas oitavas de final com uma revanche daquela decisão? E pior, perdendo de cara, por 2-0. Nós sentíamos que na volta nós conseguiríamos reverter o resultado. E de fato aconteceu. Nós voltamos no Morumbi e ganhamos de 4-0. Então a partir daquele momento, dessa vitória de 4-0, o time já incorporou de novo nas oitavas de final. Com mais 3 fases, estamos na final de novo. Essa tese foi colocada à prova logo no jogo seguinte, num duelo com o Flamengo. Eu joguei que eu estava lesionado, tive uma distensão muscular e acabei ficando fora. Tá valendo, Palinha pode ser, encobriu, olha aí, gol! Quando a gente pegou o time do São Paulo, Flamengo, a gente sabia que tinha que ser perfeito. E o Flamengo fez 2 partidas topíssimas. O São Paulo, naquela época de 93, tinha mais qualidade do que o time do Flamengo. Olha a chance do São Paulo, Palinha bateu na trave, gol! Machucado, Ronaldão não pôde jogar a decisão contra a Universidade do Chile. Pra recuperar também essa carcaça aí também, a coxa desse tamanho, pô. Até pra chegar o ultrassom lá pra tirar. Ajeita no peito, bota na frente. O time era tão bom que nem precisou dele. 5-1 no jogo inaugural, que transformou a volta em mera formalidade. Você acaba ficando confiante, né? E nesse jogo você tem que estar focado, concentrado para você não errar. A bola vai para a área do São Paulo. Lunari! E o gol! E aí nós emendamos 2 Libertadores, que é um fato realmente histórico. Pode comemorar, torcedor do São Paulo. O futebol brasileiro comemora mais um título de bicampeão da Libertadores da América. São Paulo ainda venceu mais uma vez, em 2005. Assunto para a semana que vem. Os anos 2000 foram do Boca Juniors. 4 títulos. Sobrou pouco para os rivais. Mas pouco não é nada. Desde que a turma dos anos 90 ensinou o caminho, essa taça nunca mais ficou muito tempo sem que um time brasileiro cravasse o nome nela. Demais, hein? Porra, a cara da Libertadores. Dá até pra né? errar falando que errei um pênalti na final. Exatamente. Ganhou, né? Mas você vê sangue nos olhos, aquela catimba, aquela loucura que é a Libertadores, né? Década Bom de 90 demais que marcou. uma Libertadores. Quer dizer, nunca ganhei, mas nunca venci pra não fazer um cacófano. Mas tudo bem. Tomara que os brasileiros voltem a ser protagonistas da Libertadores agora em 2019. Ia ser bacana, hein? E no último episódio da nossa série Libertadores 60, sobre os 60 anos de Libertadores. E agora é hora de reviver a primeira década dos anos 2000. É época de um grande domínio do Boca Juniors e de finais brasileiras. Por 3 vezes, 3 testes, fui reprovado no Inter. E de repente, aos 27 anos, eu estava participando do momento mais importante da história do clube que eu sempre sonhei jogar. Aquele gol de cabeça do Fabão, o 2-0. Jogou pra área, quem sobe, o toque de cabeça. Gol! Ali, eu acho que foi o momento que eu disse, somos campeões da América. A caminhada ali, você já tem que estar decidido no que você vai fazer. Eu já estava, mas a experiência do goleiro também acabou me desconcentrando. É campeão da Taça Libertadores! A primeira década dos anos 2000 tem na Libertadores uma competição com reputação assegurada. Época marcada em parte por 2 cores, o azul e o amarelo, que passaram a representar o sucesso da Libertadores e o temor para os adversários.
cores do Boca Juniors. Um time que veio da parte pobre de Buenos Aires, hoje uma área muito turística. Lá, Maradona é rei, homenageado por todo lado. Mas foi um outro camisa 10 que marcou época, virou símbolo de um Boca super campeão. Juan Román Riquelme. Um dos responsáveis por uma década mágica para o Boca Juniors, que chegou a 5 finais e venceu 4. Riquelme esteve em 3 dessas conquistas e, para nosso azar, foi um carrasco de times brasileiros. O primeiro de uma impressionante sequência de títulos foi contra o Palmeiras, em 2000, que buscava o bi. Decisão nos pênaltis e São Marcos não conseguiu repetir a proeza de 99. Festa argentina no Morumbi. Em 2001, novamente o time argentino abocanha a Libertadores e novamente numa disputa de pênaltis. Foi contra o Cruz Azul. O Boca ainda derrubaria 2 brasileiros, mas aí de maneira incontestável. O Santos, da então jovem dupla Diego e Robinho, não conseguiu se impor nos jogos da final de 2003. E nem precisou de Riquelme, que já estava no futebol espanhol. A nova estrela era Carlos Tevez, autor de um dos gols do título. Acompanhou, olha a tabela, linda bola pro Tevez! Desculpa por nós não conseguimos o título, acho que a gente sempre entra em campo para dar o melhor. A única final de Libertadores perdida pelo Boca nos anos 2000 foi para uma surpresa da Colômbia, o Once Caldas, nos pênaltis. Em 2007, com o Riquelme de volta e com a camisa 10 azul e amarela, o Boca conquistou o 4º título daquela década. O Grêmio foi a vítima num recital de Riquelme. Da Bombonera, o Boca fez 3-0. E na partida de volta da final, em Porto Alegre, uma das melhores do cracaço Riquelme, que fez os 2 gols. Pressão de não deixar o time adversário ficar com ela. Olha o chute do Riquelme! Gol! Riquelme do Boca! Acerta um chute impressionante. A final foi a cereja do bolo. Riquelme fez uma Libertadores espetacular. Ele marcou a diferença naquele time do Boca. Me sinto um privilegiado de ter jogado com ele. Mauro Bozelli, atacante hoje do Corinthians, foi campeão da Libertadores pelo Boca e também pelo Estudiantes. Em 2009, o time de La Plata decidiu o título contra o Cruzeiro. Comandados por Verón, o Estudiantes segurou um empate em 0-0 em casa. Na volta, Mineirão, claro, lotado, e que explodiu com o gol de Henriques no começo do segundo tempo. Verón para cobrança. Mas o Estudiantes empatou e virou com gol de Bozelli. É um gol que marca a minha carreira, não? É um gol que marcou a minha carreira. Uma final no Mineirão, com tudo contra. Começamos perdendo. Foi tudo muito especial, muito lindo. Até hoje me arrepio com esse momento. Com essa, foram 5 taças da Libertadores para os argentinos nos anos 2000. O Boca guloso, Boca gulosa, levou 4 títulos. Para o Boca Juniors, esse início de século XXI foi glorioso. Já para o futebol do Brasil, havia uma mistura de sentimentos, porque, por um lado, nunca os clubes brasileiros chegaram a tantas finais de Libertadores. Já por outro, as derrotas em casa doeram muito para os torcedores. Metade dos títulos da década passada foram decididos nos pênaltis. E desses 5, em 3 deles eram clubes brasileiros diante de suas torcidas. Decisão de 2008, Fluminense contra LDU do Equador. Ali a realidade é que você vai decidir a vida de um clube, vai decidir a sua vida dentro profissionalmente, né? A vida de muitas pessoas, torcedores que estão ali assistindo. Washington foi um artilheiro sensacional, chamado Coração Valente. Mas somente agora, 11 anos depois, que ele pela primeira vez teve coragem de reviver
aqueles momentos. Já tô nervoso agora. Já fiquei nervoso. Na final contra a LDU e contra a Altitude de Quito, perdeu o primeiro jogo 4-2. Hoje é um dia que a razão não explica. Hoje vale o título da Taça Libertadores da América. No Rio, começou perdendo. Mas virou numa noite de gala de Thiago Neves. Que fez os 3 gols da vitória por 3-1. Faltava só mais um golzinho pro inédito título do Fluminense. O pé esquerdo de forma magistral. Na prorrogação ali eu já estava morto, não conseguia correr direito. No momento você não consegue nem pensar, né? Então consegue que você tá. O fator psicológico também afetou bastante o time ficou com medo de talvez tomar mais um gol e ter que fazer mais 2. Era um risco muito grande. E aí o time deu uma sentada que acabou levando para os pênaltis. A caminhada de um time inteiro, de 14 jogos, chegava ao fim. Era hora de outra caminhada. Aí, era cada um por si. É uma eternidade. Costumo dizer que o gol é grande, o gol é grande. Mas quando se vai para os pênaltis ele diminui, quando você tem um goleiro lá ele diminui, quando tem 10 mil pessoas assistindo ele diminui, 50 mil diminui mais, 100 mil ali. Que estava nesse caso, ele estava desse tamanhozinho assim. Autorizado Conca, partiu para a bola, Conca bateu, Cevallos defendeu. A aflição era de todos. Seria o primeiro título de Libertadores a ser conquistado no Maracanã. Aí chegou a hora dele. Washington era o 4º a bater. Conca e Thiago Neves já tinham falhado. Ele não podia errar. Washington estava na marca do pênalti. Chamado de coração valente pela torcida, passou por um problema cardíaco. E ele vai para a cobrança. O Washington necessita fazer. Autorizado o Washington. Partiu para a bola, o Washington bateu, Cevallos defendeu! Você sai com uma derrota dessa, pela campanha que nós fizemos, né? O time jogou muito. O time do Fluminense não merecia. Primeira vez que estou vendo. É duro. Urucubaca, azar, os clubes brasileiros chegaram em 8 finais nessa década e não iam ganhar nenhuma. Nada disso. Para resolver esse problema, aconteceu algo até então inédito na história das Libertadores. Não só uma, mas 2 finais seguidas foram disputadas apenas por clubes brasileiros. O estádio do Morumbi, do São Paulo, era o lugar da festa. O São Paulo em 2005 tinha um timaço, fazia gol de tudo quanto é jeito. E todos levavam jeito pra coisa. O goleiro Rogério Ceni fez 2 gols contra o Tigres nas quartas de final. Outra cobrança perfeita! Outra coisa memorável pra mim é ter sido, junto com o Luizão, o artilheiro do São Paulo naquela Libertadores. Ter feito 5 gols naquele campeonato. Foi o ano mais espetacular da minha carreira. Isso é algo inesquecível, é algo para sempre. O time nosso era melhor aqui, muito que adversário, né? Era melhor. Então a gente demonstrou essa hierarquia, essa categoria dentro do campo, né? Tínhamos jogadores naquele momento que já tinham sido multicampeões. Despachar o River Plate em Buenos Aires na semifinal não é para qualquer time. O São Paulo chegava para as finais para enfrentar o Atlético Paranaense. No primeiro jogo da decisão, o mando do Atlético foi para o Beira-Rio, em Porto Alegre, já que a Arena da Baixada ainda não tinha capacidade exigida pela Conmebol para a decisão. Sem a vantagem de jogar em casa, ainda assim os paranaenses fizeram um jogo duríssimo, empate em 1-1. O estádio do Morumbi hoje é festa do futebol brasileiro. No Morumbi, o São Paulo foi preciso e marcou com Amoroso no comecinho do jogo. Até que nos acréscimos do primeiro tempo, pênalti para o Atlético. O jogo podia endurecer. Na trave! Mas a cobrança de Fabrício parou na trave de Rogério Ceni. Naquele momento, assim, você olhava para o time do Atlético e via que a força tinha acabado.
que nós seríamos campeões. Mais 3 gols no segundo tempo, 4-0 no placar final. Puxou pra direita, ainda Moroso, levou vantagem, cruzamento da Luizão. A terceira Libertadores do São Paulo. Ganhar na Libertadores é fantástico, você fica marcado na história e a torcida comemora e o clube todo funciona melhor e mais tranquilo. 11 anos esperando e hoje aconteceu. É tri. Nunca mais. Vai ter um quadro lá, nunca mais vai sair da história. Posso ir embora, posso morrer, posso sair daqui. A história vai ficar registrada para mim. Para mim foi a realização de um sonho. Foi cumprir uma etapa que faltava na minha história no São Paulo. É o troféu de campeão da Libertadores. É a festa do São Paulo no Morumbi. Em 2006, o São Paulo queria repetir a dose. Outro bicampeonato como o daquele de 92 e 93. E como no ano anterior, mais uma final brasileira. Dessa vez, era o Internacional pela frente. Inter, que passou sufoco contra a LDU nas quartas e eliminou o Libertad do Paraguai na semifinal. Marcar história aqui no Inter é você ser campeão. Acho que respeitamos o time de São Paulo, uma bela equipe, uma equipe realmente que vem aí de muitos anos com conquistas, um grande treinador, um grande elenco. Agora, vamos de igual para igual com o São Paulo para a final e vamos aí sim buscar, marcar e fazer a história aqui no Inter. Realmente a gente estava enfrentando um time que era atual campeão mundial. Era um time que já tinha uma bagagem de Libertadores, não foi fácil para nós entrar dentro do Morumbi, ver 80 mil pessoas. O São Paulo defendia o título e a primeira partida era no Morumbi. Um certo favoritismo era compreensível. Mas do lado gaúcho, um atacante tinha outros planos. Rafael Sobis marcou os 2 gols da vitória colorada por 2-1. Nunca vi o Inter fazer um jogo tão bem feito, tão perfeito em termos de qualidade, intensidade, como o jogo no Morumbi. Foi um jogo excelente do Sobis, estava inspirado naquela noite. Então aquele jogo nos deu a segurança de que a gente não podia perder mais essa oportunidade de ser campeão. Beira-Rio vestido de vermelho para a finalíssima. O Internacional buscava o primeiro título da América. Fernandão, o eterno camisa 9 colorado, marcou o primeiro. O São Paulo empatou com o zagueiro Fabão. Para trás. Mas Tinga fez o Beira-Rio explodir. Voltou no Fernandão, cruzamento, toque do Tinga. Tinga faz o gol. 2 para o Inter. O São Paulo ainda empataria, finalzinho. Mas a América era do Inter naquele ano. O Esporte Clube Internacional de Porto Alegre é campeão da Taça Libertadores da América. A primeira Libertadores do Internacional. E a primeira vez, ninguém esquece. Realização do sonho, né? Colorado, desde pequeno, 3 vezes, 3 testes, fui reprovado no Inter. E de repente, no dia 16 de agosto, eu estou fazendo um gol que até aquele momento estava levando o clube para o seu maior título, até aquele momento que era da primeira Libertadores. Tinga faz o gol! A série Libertadores 60 já passou por 5 décadas do maior torneio da América do Sul. Pelé, Jairzinho, Zico, Renato, Rogério Ceni. Na semana que vem, vamos mostrar como outras lendas do futebol brasileiro entraram nesse grupo de campeões. O Santos de Neymar, o Atlético Mineiro de Ronaldinho, o Inter consegue o 2º título e, finalmente, o Corinthians chega ao topo da América. É campeão da Taça Libertadores. Nas últimas semanas exibimos uma série especial sobre o torneio mais importante da América, a Libertadores. Passamos pela década de 60 com o Santos do Pelé, a de 70 com o domínio argentino e o título do Cruzeiro e os anos 80 de Flamengo e Grêmio, a hegemonia brasileira nos anos 90 e as vitórias e decepções nos anos 2000. Bom, então a gente chegou no último episódio para falar dessa década que tirou Corinthians e Atlético Mineiro da fila, que levou o Santos de novo à glória, né? Com Neymar e companhia e que provou a força da dupla Grenal.
Quem vai contar essa história são torcedores que jogaram juntos e jogadores que vibraram dentro de campo. Porque para ganhar a Libertadores não basta técnica, tática, é preciso paixão. Abra os olhos. Vai, pode abrir. Já acabou. Acredite, aconteceu. Seu time venceu a Libertadores. Fim do tabu. Da angústia. E pode piscar, pois as imagens projetadas na retina não tem nada de ficção. Tudo é real, inesquecível. São punhos de verdade que sustentam a taça mais desejada do continente. Campeão da Libertadores! São punhos de verdade que se erguem na arquibancada para celebrar o título. Um movimento repetido por 5 torcidas brasileiras na última década, com trajetórias carregadas de drama, de emoção. Por isso optamos por uma mudança. Contamos as histórias de 5 décadas do torneio pelos testemunhos de quem estava em campo. E agora, resolvemos abrir também espaço para um outro olhar, o do torcedor. Maio de 2012. Após um duelo inicial sem gols, Corinthians e Vasco definiam no Pacaembu a vaga para a semifinal da Libertadores. Aos 18 minutos da etapa final, Lucas Perassolo achou que uma nova tragédia ocorreria diante de seus olhos. Esse lance eu tenho que até dar uma respirada fundo que foi trágico. Jogou em cima do Diego. A gente dentro de campo com sangue quente, né? Ferrou, né? Dali parecia ser um filme de terror, né? O Corinthians nunca havia vencido a Libertadores. Um fardo difícil de carregar. Era complicado porque você era zoada. As pessoas falavam, vocês não têm Libertadores. Vocês não têm nada. Era isso que estava em jogo naquela arrancada de Diego Souza. Jogou em cima do Diego. Olha a chance do gol. É a chance mais clara. Ficou na cara do Cássio e bateu. O Cássio salva o Corinthians. A torcida do Corinthians comemora essa defesa como um gol. E o Cássio foi extremamente competente e feliz nas ações. Pensei coisas absurdas assim que eu não posso falar aqui. Ah, cê é louco, ali eu acho que eu gritei mais do que quando saiu o gol. Uma sensação reforçada pelo que ocorreu quando o jogo já se encaminhava para o fim. 42,5, bola para a área, cabeçada pro gol! Era tudo que esses olhos queriam ver, mas na hora não viram. Eu fui pro banheiro. Nessa que eu tô saindo do banheiro, saiu o gol. Quando eu olhei para trás, eu vi o Paulinho subindo. Falei, ah não, vou ter que ir lá comemorar com ele esse gol. O Corinthians abre o placar, diminui a tensão para um lado. E acho que o restante das pessoas que estavam no estádio, eles sentiram essa mesma sensação que eu senti ali. Acho que eles se sentiram abraçados por ele, eu representando toda aquela nação que estava lá no estádio. Foi uma vitória tão marcante que a torcida nem ficou assustada quando soube que o adversário seguinte seria o atual campeão do torneio, estrelado pelo melhor jogador do Brasil na época. Não temia muito Santos, eu até chutei o placar do jogo e acertei que ia ser 1-0 o gol do Sheik. Essa vitória ocorreu na Vila Belmiro. O jogo de volta acabou 1-1. Valeu vaga inédita na decisão contra... o Boca Juniors é o papão da Libertadores, né? Era sim.
e vinha de 4 conquistas recentes. A quinta parecia se encaminhar com esse gol de Roncaglia, já no segundo tempo do jogo inaugural. Fiquei um pouco desolada, mas acreditando sempre que a gente ia conseguir o empate. Eu vou te falar que na hora que eu te chamo o Romarinho, eu falei não. Falei não, ele não. Sei que ele fez aquilo ali e deu certo, graças a Deus. Olha o time do Corinthians chegando, olha o Romarinho! A finalíssima ocorreu no Pacaembu. Deu pra olhar na cara dos jogadores que eles estavam com brilho de campeão. Um deles deixou isso bem claro. Olha a chance do gol do Corinthians! Emerson Sheik garantiu uma conquista invicta. Dominou, vai pra dentro, ganhou na velocidade, olha a chance do segundo gol! Gol! O Emerson, acho que ele foi um dos poucos jogadores brasileiros que eu acho que eu vi que conseguiu desmontar a catimba argentina. Durante a partida vi o Caruso um pouco desequilibrado e ele caiu completamente na pilha, tirando o foco total da partida. O Emerson provocou, o Emerson ouviu provocação e fez também, mostrou o rosto ali. Você viu a imagem pro Caruso? Ó. Chegou a hora de soltar o grito! E eu vi a gente chorando de alegria, pessoas extremamente emocionadas, famílias se abraçando, crianças chorando, e isso eu não vou conseguir esquecer nunca mais na minha vida. Em 2006, os colorados experimentaram essa mesma sensação descrita pelos corintianos: ganhar a Libertadores pela primeira vez. Só que, mesmo assim, o Grêmio seguia na frente, com 2 títulos no torneio. Inter e Grêmio estão sempre buscando, né, ter mais do que o outro tem, ou pelo menos igualar, né? O problema é que era difícil imaginar que aquele elenco de 2010 tinha potencial para, de novo, erguer a taça. A gente não estava muito confiante, não. Tanto que eu acabei comprando uma passagem para ir para a Europa bem na semifinal e final. Uma decisão que geraria grande arrependimento, já nas oitavas de final. A bola desviada, Ramírez bateu pro gol, defendeu o Monocelli, voltou para valendo. Os argentinos do Banfield abriram boa vantagem no jogo inicial, 3-1. Aos olhos de um menino, na época com 9 anos, poderia representar o fim. Mas Thales Guedes tinha acesso a informações privilegiadas. Eu lembro que no jogo da volta teve uma mensagenzinha dos jogadores do Inter pedindo para a torcida comparecer e tal, todo mundo cantar e vibrar, porque só assim que eles iam conseguir força para passar para a próxima fase, né? Ele sabe disso porque é filho do capitão daquele time, o zagueiro Bolívar, e era figura carimbada em treinos e jogos. Quando eu vou conversar com eles sempre brincam, né? Que eu era o gordinho cabeçudo que ficava no vestiário. D'Alessandro ajeitou, consegue o toque pro Andrezinho, cara a cara do gol, o gol! Pois bem, ele encontrou um vestiário em festa após o Inter vencer o Banfield por 2-0 e avançar para as quartas de final. Tem alguns jogos que marcam, que vão te mostrando o caminho, né? Esse do Banfield foi um. Pela frente, outro clube argentino, o Estudiantes, campeão da Libertadores. Após vencer por 1-0 no Beira-Rio, o Inter parecia totalmente entregue na Argentina. O Estudiantes fez 2-0 com muita facilidade, né? A fumaça dos sinalizadores já indicava a festa da classificação. Até que... Tava na casa de uns amigos e a gente ouviu uma buzina, alguém tava ouvindo no rádio, né? O rádio chega antes e tal. Cara, a gente não acreditou, cara, não pode ser, cara. Não pode ser, a bola tava no meio de campo ainda. Cara, não, o Inter não fez o gol, cara. Não pode ser, cara. O que é isso? O que são essas buzinas, né, cara? E aí era o gol, foi inacreditável.
Mais do que inacreditável, foi daqueles gols que injetam confiança e carregam o time adiante. O gol que o Inter precisava. De Alessandro. Bateu pro gol. O Inter passou bem pelo São Paulo nas semifinais. Chegou à decisão contra o Chivas, do México. E eis que na véspera do primeiro duelo... Acabei sonhando com um gol do meu pai e acabei ligando para ele de manhã no outro dia. Ele tinha 10 anos, né? Sonhei que você fez o gol da vitória, só não lembro como. Caso tu faça, manda uma dedicatória para mim. Não, coisa de criança, né? Jogou na área de novo. Olha a chance, toque de cabeça, olha o gol! Olha o gol! Dito e feito. Bolívar marcou o gol da virada, 2-1. Thales virou uma espécie de talismã da torcida. Meteu pro gol, saiu pro abraço. Na partida de volta, assistiu ao triunfo por 3-2 na arquibancada. Botou na frente, faz o seu, Juliano! Faz o seu, Juliano! Olha o gol! Chegou, Bolívar. Ele e o filho Thales. Papai prometeu, cumpriu. Faça a festa, torcedor colorado. E não demorou para se juntar ao pai em campo. Ele me contou depois, nossa pai, eu fui passando, seguranças, tinha uns que não me conheciam, que era da Conmebol, e aí eu falava, cara, eu sou filho do Bolívar, tô indo lá levantar o troféu. A gente só olhava e sorria e não sabia o que falar, sabe? Era tanta emoção que a gente só ficou naquele momento preso, sabe? Parecia que o tempo tinha desacelerado. Ele tá no Museu do Inter até hoje. A única criança que tá no pôster do Inter de campeão de 2010 é o Thales. Longe dali, na viagem pela Europa, marcada por não acreditar no potencial do time, um certo colorado aprendia um jeito diferente de celebrar. Não tinha uma televisão para ver, não tinha smartphone naquela época, então eu também não tinha internet, vou ter que dormir, acordar o mais rápido possível. Fui para uma lan house, abri um site e olhei, foi o título mais inusitado do Inter, né, que era para mim. Quem se aborreceu, claro, foram os gremistas. A supremacia em títulos continentais sobre o rival havia acabado. Sério, foi uma época bem triste, assim, ser gremista e ver o Inter ganhando tudo e a gente só quase. Cruzamento, a falha, a chance, olha. Deu pra ver que seria difícil tirar a taça do Grêmio no primeiro jogo das semifinais, contra o Barcelona de Guayaquil. Edilson saiu bem pela linha de fundo, fez o cruzamento, olha o gol, olha o gol, olha o gol. E não foi só pelos 3-0, fora de casa, e sim por causa de uma bola que não entrou. Eu tava perto do escanteio, que eu tava marcando o cara que cruzou. Sinceramente, da onde que eu tava, eu esperei o gol, né? Tempo tudo ou nada o time do Barcelona no segundo tempo. Tendência de dar trabalho, grande Grohe! Fenomenal a defesa de Grohe! Mas eu me lembro muito da reação da torcida do Barcelona. Eles ficaram incrédulos com o que estava acontecendo. Monumental defesa do Marcelo Grohe. O jogo de volta virou mera formalidade. O Grêmio até perdeu. Nada que comprometesse a vaga na final, contra o Lanús. E o gol do Cícero lá, levando 1-0 para a final, foi espetacular. Lá pela direita, Everton de cabeça, olha a chance do gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Tainá também festejou e foi para a partida derradeira na Argentina, disposta a pagar uma promessa, referente a um jogador que ela adorava cornetar. E eu prometi, eu e minha mãe, que a gente tatuaria juntas Desculpa Bressan se o Grêmio fosse campeão da Libertadores com o Bressan em campo. No primeiro jogo da final, o Kahneman tomou amarelo. Se desespera, o Kahneman está fora do segundo jogo. O Bressan teve que jogar o jogo que a gente foi campeão e a gente ganhou a Libertadores. Bate pro gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Partiu o Luan, dominou, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço de Luan! Acabou! O Grêmio é tricampeão da Libertadores! Um mês depois, mais ou menos, eu cumpri minha promessa e tatuei Desculpa Bressan.
Foi quando chegou em Porto Alegre que a gente começou a cair a ficha, né? De uma Libertadores, quanto foi importante para nós, para os torcedores. Depois de tanto tempo, colocar o Grêmio na posição que está hoje, para mim é muito especial. Ontem de noite, meu pai me ligou e disse que agora ele podia se despedir da terra, porque se ele me visse no Esporte Espetacular falando dessas coisas do Grêmio, representando a torcida do Grêmio, ele tinha chegado no auge e ele estava satisfeito com a vida. Nada disso. Fala pro teu pai ficar bem tranquilo, Daniel, porque ele ainda pode ver muita coisa. Olha aí o caso do seu Florival. Lá atrás, em 1962, ele viu o Santos ganhar o primeiro título do Brasil na Libertadores, sobre o Peñarol. Fui lá assistir esse jogo em loco, viajei. Por sinal, até levei até uma caçambada, uma paulada na cabeça na entrada do campo, mas correu tudo bem, o resto foi tudo bem. 49 anos depois, já com 80 primaveras acumuladas, ele testemunhou a conquista de outra taça, de novo sobre o Peñarol. Os indicativos de que o cenário poderia mudar vieram quando o Muricy Ramalho assumiu a equipe. A gente tinha um grande time, só que era um time um pouco pilhado, era um time um pouco nervoso e eu tive que acalmar o time para depois na sequência explicar para ele que a Libertadores não é fácil, é complicado em termos de arbitragem, em termos de torcida contra. O Zé Eduardo pela lateral esquerda, o Neymar recebeu, limpou. Mais seguro, o Santos deslanchou e abriu espaço para um certo camisa 11 brilhar. E era realmente o raio que caiu novamente na vida e nós começamos a sonhar alto novamente com grandes conquistas. Vai pra dentro, Neymar, levou pro fundo. Isso ocorria porque o time mostrava futebol e personalidade. Como na semifinal, contra o Cerro Porteño. Após vencer por 1-0 em casa, o Santos foi defender a vantagem no Paraguai. O gol de Neymar parecia dar números finais. O Neymar abriu, a bola é boa, vem Neymar, vai pra dentro, pode decidir sozinho, trouxe, bateu! 3-1. Mas houve reação dos rivais. Vem o Fabro, botou na frente, bateu! E o 3-3 desafiou time e torcida. O Neymar jogou muito bem naquele jogo, mais um jogo que ele tomou muita pancada nesse jogo. A cada gol que o Santos fazia, a torcida do Cerro começou a atacar muita pedra na torcida do Santos, eram pedras grandes, a gente não conseguia ficar na arquibancada. Para quem não tinha a casca grossa do tempo, das memórias vivas dos títulos continentais de 62 e 63, o duelo contra o Peñarol assustava. Eu tive que preparar muito o Neymar para não revidar, para segurar a bronca, entendeu? O placar 100 gols do primeiro jogo levou a decisão para o Pacaembu. O torcedor estava muito ansioso depois de muitos anos sem título. Isso era o tricampeonato, isso é uma coisa que marca, entendeu? Tem que partir, boa bola do Ganso pro Arouca, tentou o drible, ficou na cara, rolou pro Neymar, pode bater de primeira! E então, os mais jovens sentiram, na garganta e no coração, o que os veteranos já conheciam muito bem. Foi uma emoção muito grande, eu acredito que eu nunca tinha sentido isso no futebol. Já subiu, já passou, já recebeu o Danilo, conseguiu um drible, trouxe por dentro, bateu de pé esquerdo! Depois de tantos anos, você ter uma conquista com o Neymar surgindo, fazendo um gol, o Danilo fazendo o segundo e ganhando um título com o Muricy como treinador, e o Pelé entrando em campo com o Muricy, festejando, aquilo foi realmente rememorando um passado brilhante do Santos, um passado que não tem quem possa falar absolutamente nada. O hino é claro, nascer, viver, e no Santos morrer, ou em Santos morrer, é um orgulho que nem todos podem ter. E eu tenho, graças a Deus. Orgulho também é uma palavra boa para a gente contar a conquista brasileira que falta dessa última década. Porque lá em 2013, os torcedores do Atlético Mineiro andavam com o orgulho ferido. A gente fala que o Galo é meio azarado, assim, tá sem bater na porta e nunca chega, nunca chega, nunca chega. E aí você pensava assim, até quando?
né? Será que agora 2013 vai? Você tem uma Libertadores que o time não disputava desde 2000, né? Você tem um astro no time, Ronaldinho Gaúcho. O jogador do quilate do Ronaldo, né, vivendo uma ótima fase, dá confiança para todo mundo e né, ele foi extremamente importante e na maioria das partidas decisivo a favor do Atlético. Primeiro teste de sofrimento, Tijuana, do México. Criou-se um clima ali do caiu no horto, tá morto. O que se viu foi exatamente o contrário. Quem ficou em pânico foi a torcida do Galo, né? Porque o Atlético não conseguia jogar, o Tijuana faz 1-0, o Atlético empata, mas no segundo tempo, sim, é tensão o tempo inteiro. Vitor faz a defesa no chute do Paceno. 44, 45, 46, 47, o jogo não acaba. E aí, de repente, pênalti. Leonardo Silva na briga pela bola. Ela fica com o Vitor, tá marcando o pênalti. E eu nem assisti, eu virei de costas, eu nem quis ver. Lá vai o Tijuana, lá vai o Riascos, correu, bateu. Vitor! Salva o Atlético no Independência. Depois que a bola explodiu no meu pé, que eu vi que não foi gol, eu ouço o barulho da torcida. Não consigo raciocinar muita coisa, né? O segundo teste ocorreu diante do Newell's Old Boys, da Argentina, semifinais. E aí a gente leva os 2-0. Cobrança do Scott. Mas aí já tá naquela coisa, né? Não, nós vamos reverter, nós vamos reverter. Bernard faz um gol com 1 minuto. Gol do Atlético! Melhor do que a mais perfeita receita. Só que é futebol, é galo, é difícil às vezes, cara. E o jogo vai alastrando, vai né, e passa o tempo e nada de segundo gol. Ali 50 minutos do segundo tempo, o chute fora da área do Guilherme, que era muito bom nisso, né, de bater na bola. Desfeita, vai Guilherme, capricha no chute! Gol! Guilherme! Gol do Atlético! Se alguém tava com uma estrela para brilhar, o nome do homem é Guilherme, pro fundo do gol. Pênaltis. Cada time havia desperdiçado 2 cobranças. E se pegasse, o Atlético ia para a final. E aí vai o Max, cobra e o Vitor vai no canto e pega, cara. Aquilo ali, aí o estádio caiu, né? Capricha, Vitor. Bateu o Max, bateu o Vitor! Defendeu o Vitor! Defendeu o Vitor! O Atlético tá na final! No terceiro grande teste para os torcedores, o Atlético perdeu fora de casa para o Olímpia do Paraguai. Vai para a cobrança de escanteio o time do Atlético, bola para dentro da área. Ronaldinho domina, bate no gol, Ronaldinho. Bateu no gol, a bola foi desviada no gol do Atlético! O Mineirão recebeu o jogo de volta e a angústia atleticana. O marcador só foi aberto no minuto inicial do segundo tempo. Errou a defesa do jogo! E aí, tem todo o segundo tempo inteiro para fazer 2. Né? Podia fazer nos minutos seguintes, mas não. Tem que esperar 41 minutos e tal. Cruzamento, lá dentro, cabeçada do Leonardo! Tava tão nervosa que eu não consegui comemorar o gol, eu não consegui gritar, eu já não tinha fôlego mais, eu não tinha ar. E o povo gritando, foi gol, e eu ficava assim, eu fiquei meio estagnada, assim, sem entender, assim, eu fiquei completamente paralisada. Pênaltis, de novo. Mas aí, não eram só os torcedores que estavam mais calejados. Os jogadores foram perfeitos. Torcedor do Atlético, abre o olho, partiu o Jimenez, bateu. O Atlético é campeão da Libertadores 2013. É uma sensação assim que é única, né? Você ser campeão de um torneio como a Libertadores e do jeito que foi, né? Tendo esse sofrimento e tendo várias histórias para contar. O Atlético tem possibilidades, tem chance de conquistar outros grandes títulos, mas nenhum vai ser tão marcante, tão emocionante quanto foi essa conquista da Libertadores 2013. Imagine então a felicidade da Isabela. Ela viu o time finalmente ganhar a Libertadores e conheceu
no meio da agonia da arquibancada, o grande amor. Agora eu vou ter o primeiro filho, daqui um mês mais ou menos. E ele não tem escolha, né? Ele vai ter que ser atleticano, ele não tem outra escolha na vida, não. Quer jeito melhor do que um nascimento para encerrar essa série? Porque o que acaba aqui é só reportagem. A Libertadores segue, forte, renovada, para cativar cada vez mais gente. Das memórias em preto e branco, as imagens coloridas, todas são vivas, eternas. E com elas, aprendemos que o melhor sempre está por vir.